Olá pessoal, meu nome é Anildo, sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu estou fazendo uma série de vídeos a respeito de uma linguagem de programação chamada Sol. Eh, e nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade a essa série de vídeos, onde eu estava falando sobre controlador de fluxos, controladores de fluxo, né? Eu estava falando dos controladores que não são condicionais, que você não precisa de uma condição, uma condição lógica ali para ele funcionar, ok? Eu falei sobre sobre os marcadores, sobre a palavra reservada retorne. A iteração eu falei bem pouco, eu só mencionei. Após esse vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo somente sobre iteração e tabela, porque os dois trabalham juntos. Então eu vou fazer um vídeo especializado só nesses dois. E eu falei também no último vídeo a respeito sobre função. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre controlador de fluxo condicional, tá? O controlador de fluxo condicional, o único que nós temos aqui, é o que nós usamos a palavra reservada se, tá bom? Então, se é verdadeiro, faça isso, se é falso, faça aquilo. E para declarar, para usar esse controlador de fluxo, nós iremos usar a nossa palavra reservada, colocaremos uma expressão que precisa ser considerada verdadeira pelo nosso programa. Então, só de exemplo aqui, eu vou colocar verdadeiro de cara, tá? Isso é considerado uma expressão que retorna verdadeiro. E depois eu vou usar outra palavra reservada chamada então. E aqui vai estar meu bloco de instruções. E eu vou usar a última palavra reservada, fim. Então, aqui dentro, onde eu coloquei esses três pontinhos, eu vou escrever o que a minha instrução, o que o meu controlador de fluxo precisa reproduzir, precisa fazer, caso a minha expressão seja verdadeira, né? Aqui eu simplesmente vou exibir é, expressão verdadeira, ok? Então, se eu colocar para rodar meu programa, deixa eu ver sol, início sol, tá lá, expressão verdadeira. Se, lembra que eu ensinei como usar o operador lógico e eu inverto uma expressão? Então eu posso colocar assim, ó, se não, e coloco o verdadeiro entre os parênteses, e olha que interessante, não vai aparecer nada, certo? Por quê? Porque eu estou negando esse verdadeiro aqui, eu estou dizendo que esse verdadeiro aqui, ele é falso, né? Eu estou invertendo ele para falso. Então, não é considerado aqui a minha expressão. Em outras linguagens, pode ser que você virar, depois desse se, deixa eu colocar aqui, ó, apagar esse não aqui. Depois desse se, você vai ver se não, ou se não, e coisas assim, né? Nessa linguagem não tem essas palavras-chave, palavras reservadas. Somente tem se, porque nós usamos o que é chamado de retorno imediato, tá bom? Então, quando você é, faz uma validação aqui da sua expressão, e você exibe o que você quer exibir, você já lança um retorno direto. Então, vamos colocar retorne aqui no nosso programa, e ele vai matar o fluxo. Então, vou colocar aqui ó, a expressão falsa, tá? Depois do meu verdadeiro aqui, eu vou colocar a expressão falsa. E nós queremos ver se ela vai ser reproduzida, tá? Então, falsa. Então, vamos ver. Olha lá, só aparece a expressão verdadeira, nesse caso aqui. Por quê? Porque nós usamos a regra de retorno imediato. Se eu faço uma verificação, eu já retorno para o escopo anterior, e no caso aqui é para finalizar o programa, porque eu não tenho mais nada que avaliar, né? É, e você consegue fazer isso isolado dentro de funções, e eu já vou mostrar como que faz. Só que eu só queria mostrar aqui para vocês que, por exemplo, se eu coloco não aqui, ó, se não e a minha expressão, aí sim vai aparecer a expressão falsa, porque eu estou invertendo ali a minha expressão verdadeira, tá?
E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, é que, por exemplo, se eu colocar aqui falso, vamos lá, vai aparecer a expressão falsa lá. Se eu colocar zero, em algumas linguagens, isso ia ser considerado falso. Porém, o zero existe, então essa expressão é verdadeira. Lembra que eu falei para vocês que zero, eu tinha falado na verdade que falso e nulo são diferentes, né? O zero também ele não é considerado falso, em algumas linguagens são. Aqui, nessa linguagem, o zero ele é considerado verdadeiro. Só que o nulo aqui você pode usar, por exemplo, como a expressão falsa. Vamos lá? Porque como o nulo não existe, ele é uma expressão falsa, tá bom? Só deixa eu mostrar aqui para vocês se falsa é igual a nulo, para vocês verem que vai falar que é diferente, tá? Vai falar com a expressão falsa. Opa, falso igual, igual. Vamos ver? Olha lá, está dizendo que a expressão é falsa. Então, falso não é zero e falso não é nulo, tá? Existe diferença entre falso, nulo e zero. E neste caso aqui, zero é uma expressão verdadeira, porque zero existe. Bom? Então, essa aqui é a forma com que nós usamos esse controlador de fluxo. Eu preciso de uma expressão ali para ser analisada, ela vai retornar um valor, e pode ser, é, não sendo falso e não sendo nulo, qualquer valor ele vai ser considerado verdadeiro, tá bom? Então, por exemplo, se eu colocar um texto aqui, olá, vai ser considerado verdadeiro, por exemplo. Deixa eu aqui. Vamos lá, se eu colocar um texto aqui, a expressão ela é verdadeira. Os únicos valores que vão dizer que para minha expressão que ela é falsa é os valores falso e nulo, tá bom? Que são dois valores que representam um que eu estou dizendo não, que eu não estou negando a sua afirmativa, e outro que eu estou dizendo que a resposta para a sua afirmativa ela nem existe, né? Ela é uma resposta nula. Vou mostrar aqui para vocês agora como se faz isso dentro de funções, tá? Porque vamos supor que você quer continuar o fluxo depois do seu return ali, só que você quer fazer o sim, o se, se não, né? Então nós teremos uma função chamada confirma, função confirma maior idade, certo? E para isso, ela precisa de uma idade para ser, ou compare, né? Vou colocar aqui, ó. Compare, compare com. Não, vou colocar afirme maioridade. E eu vou passar a idade aqui. Eu estou perguntando para o meu programa. É maior de idade ou não é, tá? Então nós temos uma função chamada afirme maior idade, que eu estou perguntando para o meu programa se essa pessoa é de maior ou não. E para isso eu vou passar a idade, tá bom? E passando a idade aqui, nós vamos comparar se é, o, se a idade for maior que 17 anos, ok? Se a idade for maior que 17, então exiba é, sim, é maior de idade. E colocar um return sim, bom? É, do contrário, então, se essa expressão não for o que eu estou querendo que ela seja, nós vamos colocar que exiba não. Opa, maior. Não. Não é maior de idade. E eu não preciso colocar o return, só que por conveniência eu vou colocar outro return aqui. Tá? É, não precisa, mas eu vou colocar só por conveniência, tá bom? Aí eu vou colocar aqui do lado de fora a minha idade, tá?
Vou colocar 18 anos aqui, para ver se eu sou de maior de idade ou não. Essa não é a minha idade verdadeira, mas... E depois nós vamos chamar lá a nossa função, afirme maior idade. Eu vou passar a minha idade. Vamos ver o que vai acontecer. Lá, sim, é maior de idade. Se eu tiver 17 anos, por exemplo, vai acontecer o quê? Não, não é maior de idade. Entendem? Então, tudo o que está dentro do aqui da nossa expressão se vai ser reproduzido. E aí eu passo o return para a função depois, para sair do escopo e não reproduzir o que está aqui embaixo. Então, o que está aqui dentro é o meu se, o que está fora é se não, mesmo que esteja dentro da função, certo? O que eu posso fazer também foi uma das coisas que eu mostrei para vocês, né? Que eu posso retornar a mensagem, né? Ao invés de colocar o exiba aqui, eu retorno a mensagem de maior idade ou não maior idade. E aqui eu exibo o retorno, né? Então vou colocar exiba, e aí eu exibo o retorno aqui, e o resultado vai ser o mesmo, tá? Isso aqui é só para mostrar que você pode retornar desta forma aqui e continuar comparando os valores. Tranquilo? Então, essa aqui foi a nossa aula sobre o nosso único controlador de fluxo condicional, tá bom? No próximo vídeo, eu irei falar, vai ser um vídeo a respeito somente sobre iteração e tabela. E depois disso, nós iremos focar em programas de fato. Nós vamos criar alguns programas para aplicar tudo que nós temos aprendido até agora, tá? Até lá em função eu criei mais ou menos uma calculadora. Aqui eu estou criando um script que afirma ou não afirma ou nega a maioridade, mas nós vamos criar outros programas. E eu também vou ensinar como se faz entrada de dados aqui para vocês colocar no programa de vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo.